Queridos irmãos, queria mandar essa mensagem para vocês, porque eu estou fazendo 18 anos de membro da igreja. Hoje, no dia 26 de outubro de 2020, estou fazendo 18 anos de membro da igreja. E estava pensando sobre todos esses anos, estava pensando sobre a minha trajetória na igreja e estava lembrando que algumas pessoas foram muito especiais na minha vida espiritual. E eu gostaria de citar uma dessas pessoas hoje. Sabem que, e faz pouco tempo que eu fiquei sabendo disso que eu vou contar para vocês. Eu não sabia, faz pouco tempo. Quando eu me batizei na igreja, no dia que eu me batizei, ou foi, se não foi no dia, foi nos dias aí do meu batismo, depois do meu batismo, teve uma reunião na reunião do quórum na igreja. E teve um irmão que era do distrito na época aqui, e ele estava, se não me engano, treinando o presidente do Quórum de Elders do Ramo Centro, onde eu me batizei. E esse líder do distrito disse assim para esse presidente do Quórum: hoje uma pessoa muito especial se batizou e nós temos que cuidar muito bem desse irmão, porque ele pode ser um líder na igreja. E quem foi que falou isso foi o presidente Tâmara. Na época ele trabalhava no distrito, encarregado do Quórum de Elders, do Ramo Centro. E ele foi treinar o Quórum de Elders, o presidente do Quórum de Elders, e ele deu esse conselho para o presidente do Quórum de Elders. E o presidente do Quórum de Elders era o irmão José Maria. E sabem, irmãos, que depois que eu me batizei, esse presidente do Quórum de Elders me cuidou bem de perto. Ele, o irmão José Maria e o irmão Miguelão, eles eram meus mestres familiares, eles que me faziam visita. E eu estava pensando nesses irmãos, né, no Tâmara. Eu disse que ia citar mas na verdade estou citando 3. Poderia citar muitos irmãos que me ajudaram, mas eu queria ressaltar esse conselho que o presidente Tâmara na época deu para o presidente do Quórum, né? O presidente Tâmara na época, e na época ele já tinha essa capacidade, imagino que hoje ele aperfeiçoou mais ainda. Ele olhou para mim quando eu entrei na igreja e ele não viu o que eu era, ele viu o que eu poderia me tornar. É uma capacidade que o presidente Tâmara tem. E é uma capacidade que nós podemos ter, todos nós podemos ter. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao presidente Tâmara, que desde a época que eu me batizei, ele conseguiu ver em mim uma coisa que eu ainda não era, mas que eu consegui me tornar. E se nós vamos pensar, todos nós que entramos na igreja, que somos conversos, com certeza alguém fez esse papel também, olhou para nós e conseguiu ver em nós aquilo que nós não éramos, mas que hoje nós nos tornamos aquilo que não éramos. Porque teve gente que nos viu assim e acreditou em nós e nos ajudaram. E hoje nós estamos aqui, servindo aqueles que estão entrando também. E é importante nós, como líderes, olhar para aqueles que estão entrando hoje, olhar para eles com esses mesmos olhos, com os mesmos olhos que o presidente Tâmara olhou para mim. E não ver aquilo que a gente vê hoje, mas ver no que eles podem se tornar e acreditar, apoiar, incentivar, ajudar, e eles um dia vão se tornar membros antigos, membros firmes e fortes, e isso é possível. Nós temos que conseguir ver, irmãos, isso é uma grande capacidade. Eu amo falar sobre isso, eu gosto
gosto muito de incentivar as pessoas a olharem aquilo que não está diante dos olhos, ainda. Eu gosto de incentivar os irmãos a exercerem fé. E fé é acreditar numa coisa que ainda não chegou, acreditar numa coisa que a gente não vê. Então eu gostaria, no dia do meu aniversário de membro da igreja, convidar a todos para que possam exercer essa capacidade de ver nas pessoas aquilo que elas podem chegar a ser. Não o que elas são, mas aquilo que elas podem chegar a ser. Nós possamos olhar para as pessoas e fazer essa força transformadora que é a nossa visão, de olhar as pessoas não como elas são, e sim como elas podem se tornar a ser. Presta um testemunho que Cristo vive, que essa é a sua igreja, e através desse evangelho nós podemos melhorar muito. Eu sou uma testemunha viva disso. Eu mudei muito, muito, muito. E eu agradeço ao evangelho por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.